Olá, boa noite a todas e a todos. Estamos entrando ao vivo agora para a aula inaugural do Prof. História no segundo semestre de 2020. Vamos aguardar um pouquinho o pessoal chegando aí para a aula. Boa noite ao pessoal que está saudando a todos pelo chat. Dá boa noite também, Carol, para você. Boa noite para todos os professores presentes, professoras. E já agradecer, né, pela oportunidade, até coloquei aqui no chat ainda há pouco, que todo encontro como esse é uma chance da gente pensar, né, sobre as questões que envolvem o ensino de história e sair daqui levando alguma coisa na nossa bagagem, né? Uma frase que eu gosto, porque acho que todo encontro é um espaço para ser um espaço de troca. Com certeza. Bom, então, já que a gente começou essa troca, vamos começar, então, a nossa conversa de hoje, né? Então, reforço o desejo de boa noite para todo mundo que esteja nos acompanhando e que esteja participando dessa sessão de hoje. É com muita alegria que damos início às atividades do segundo semestre de 2020 do mestrado profissional em ensino de História do Núcleo URGS, esperando que todos estejam bem, com saúde em suas casas. Espero também que juntos, mesmo que nós estejamos afastados, tenhamos um semestre letivo com muitas trocas, como é característico desse projeto incrível que é o Prof. História. Com muita alegria e excelente companhia, temos a presença hoje da nossa palestrante, a Marcela Albani, a quem logo apresentarei. Antes, eu gostaria de lembrar a todas e todos que se inscreveram na atividade no sistema de extensão da URGS, que preencham a lista de chamada, que vai ser frequentemente disponibilizada pelo chat e é preciso preenchê-la somente uma vez, ok? Para começarmos... Opa, não, ainda não. Então, só mais uma informação a respeito dos certificados, né, ao qual faz referência essa lista de presença. Após o término da atividade, a Pró-Reitoria de Extensão da URGS tem um prazo administrativo para a conclusão do processo de extensão no sistema e, posteriormente, ela entra em contato com todos os inscritos através do e-mail que foi utilizado pela inscrição e passa as regras para o fornecimento do certificado. E esse processo ele pode durar até 30 dias, então. Essa é uma informação para aqueles que se inscreveram anteriormente. Então, para a gente começar o nosso semestre letivo com o pé direito, a gente convidou para essa aula inaugural intitulada Experimentações em História Digital, Caminhos de Pesquisa no Ensino de História, a professora e historiadora Marcela Albani Farias da Costa. A Marcela, que atualmente realiza um estágio de pós-doutorado na Faculdade de Educação aqui da URGS, é doutora em História pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, é mestre em Educação, especialista em Tecnologias da Informação aplicadas à Educação e graduada em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. A Marcela tem uma trajetória desde a graduação marcada pela atuação, pela pesquisa e pela preocupação com o ensino de história. Foi bolsista do PIBID, foi avaliadora do Programa Nacional do Livro Didático, foi professora de Educação Básica, foi professora substituta da UFRJ e atualmente trabalha como assessora pedagógica na Positivo Soluções Didáticas. E, pasmem, essa é apenas uma seleção dos eventos da trajetória profissional da Marcela. Eu nem falei sobre as suas demais atuações e das suas publicações eu destaco o seu livro, publicado em 2017, Ensino de História e Games, Dimensões Práticas na Sala de Aula. Além de tudo isso, a Marcela é uma pessoa apaixonada pelo que faz, extremamente generosa e muito atenciosa com todas aquelas e aqueles que a procuram. Espero que todas e todos vocês possam desfrutar do privilégio que é ouvir a Marcela essa noite. E por compartilhar esse momento conosco, Marcela, nós somos todas muito gratas a ti.
Então, imediatamente te passo a palavra, agradecendo mais uma vez a oportunidade de estares aqui e poderes compartilhar, então, todo o teu saber conosco. Obrigada. Então, Carol, novamente, boa noite. Muito obrigada por essa apresentação, acho que muito generosa da parte de vocês, em nome de toda a equipe da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que tem o privilégio, né, de estar fazendo nesse momento o pós-doutorado, em especial a professora Carmen Gil como supervisora, mas é um grupo que eu brinco que é um grupo muito unido, muito bonito de ver o trabalho coletivo de vocês. Então, aumenta a responsabilidade, eu preparei essa fala com bastante carinho, bastante atenção, tentando trazer o diálogo com a música, com a poesia, para que a gente possa avançar mais ainda aí nos nossos estudos na área do ensino de história e da história digital. Eu vou ler, na verdade, eu nunca fiz uma apresentação lendo, mas eu vou tentar, né, fazer essa leitura de forma pausada, dialogada e refletida, né, de forma que a gente tenha realmente uma troca, que a gente possa realmente ter também a interação no chat. Eu estou aqui com a rede, né, com o YouTube aberto também, para poder depois, posteriormente, acompanhar as perguntas, os questionamentos que venham dos nossos colegas professores. Vamos lá. Essa fala está dividida em duas partes, né? E eu vou começar e a gente vai fazendo, então, essa interação ao longo da conversa. Esse é um tema, né, falar da história digital, do ensino de história, que demanda de nós abertura a novas práticas ou, talvez, a olhar para o que sempre fizemos de uma outra forma. Uma forma ainda mais humana, sensível e que reconheça a legitimidade do potencial transformador do ensino de história, e aí eu chamo a atenção, o ensino de história em caixa alta, mediante as nossas pesquisas e investigações para a construção de uma sociedade menos excludente, com ou sem uso do digital, apesar de defender aqui que ele possui um papel central nesse debate. E ao longo da nossa conversa eu vou dizer o porquê disso. Não sei o que esperam de mim nessa aula. É uma retórica dizermos que não temos resposta. Ao mesmo tempo, de forma muito sincera, digo que é um exercício de humildade assumir que não tenho mesmo. Mas caminharei em busca delas, né, das respostas. Os nossos caminhos de pesquisa são ressignificados todos os dias pela presença de nossos alunos e alunas, por suas histórias, por suas angústias, por aquilo que pulsa em seus e nossos corações, nós professores. A fala de hoje é de uma grande responsabilidade para mim e gostaria de dedicá-la aos meus ex-alunos e colegas de ofícios, todos vocês professores aqui presentes. Lembro de Clara Nunes, que eu adoro de paixão as músicas da Clara Nunes, quando escreve, antes de iniciar a música Canto das Três Raças, ela diz o seguinte: meu canto é o que eu tenho para dar. Meu canto, minha cantiga, meu sorriso, meu riso. Aproprio-me dessa colocação para dizer algo no mesmo sentido, só que eu vou trocar o verbo dar pelo verbo compartilhar. O meu canto são os meus registros de sala de aula. O meu sorriso vem do privilégio de, desde a minha graduação, poder dedicar meu tempo e esforços criativos em prol desse campo tão apaixonante que é o ensino de história. Gostaria de frisar duas ideias-chave para o nosso encontro. A primeira delas é o reconhecimento da potência da sala de aula, seja ela presencial ou agora de forma remota. Entender a sala de aula como potência de pesquisa, como esse espaço tão rico de experimentação, talvez não seja consenso entre aqueles que não conhecem, que não reconhecem ou que não querem reconhecer o ensino de história como campo. Percebam, portanto, e aí eu dedico especialmente aos alunos do mestrado profissional em ensino de história, que as dissertações e produtos elaborados por vocês carregam um sentido político que transcende a realidade escolar de cada um, cada uma, e passa a ganhar um sentido de coletivo. Sou fã de Lia de Itamaracá. Lia de Itamaracá é patrimônio vivo do estado de Pernambuco. Em seu álbum intitulado Eu Sou Lia,
A rainha da ciranda declara: minha ciranda não é minha só, ela é de todos nós. E ela repete: ela é de todos nós. As nossas experiências de sala de aula são nossas, mas elas podem ser de todos e todas na medida em que partilhamos, divulgamos e batalhamos juntos. Fazer pesquisa, como a ciranda de Lia, é esse movimento, essa cadência coletiva em que nos damos as mãos e procuramos também nos divertir nesse processo. Apesar dos custos e renúncias envolvidos, fazer pesquisa pode ser leve. Esse é um ponto de maturidade almejado, nem sempre realístico. Tê-lo no horizonte já é um bom indício. Outra ideia, uma ideia central aqui para o nosso encontro, que vai permear toda a minha fala, é o pleno respeito à docência. Em um país como o nosso, tenho visto Brasil afora que somos uma maioria que faz um trabalho de ponta, um trabalho admirável, forte, em que pesem as dificuldades da profissão, que, como a gente sabe, não são poucas. Tudo certo, Carol? Só para certificar a parte tecnológica, dar uma quebrada aqui na nossa fala para certificar que está tudo correndo bem. Tudo correndo bem. E, enfim, depois quando tu puderes ver o chat, tu vai ver o quão querida tu tá sendo pelas pessoas que estão te ouvindo. Tá tudo certo. Tá bom, muito obrigada. Eu vou ver logo na sequência. E continuando, então, colegas professores, essa primeira parte, que é para pensar um pouco sobre a nossa profissão, profissão professor, profissão professora, o nosso ofício, enquanto pesquisadores do campo do ensino de história, e eu vou continuar esse segundo momento lendo o meu texto. Creio que vocês estejam se perguntando pelo digital, afinal, essa é a pauta da aula de hoje. E com quantas contradições em relação a esse digital temos nos deparado desde antes do início da pandemia? No debate, eu gostaria de ouvir mais e melhor vocês. Como tem sido a jornada de trabalho de vocês em frente às telas? Eu já até aproveito esse momento, já que a gente está com um público grande aqui no chat, que vocês possam ir falando um pouco das experiências de vocês nesse momento da pandemia, esse trabalho remoto, como é que tem sido? Então, eu continuo. Essa pergunta, aliás, já pode ir sendo respondida agora. Preciso ouvir vocês. A aprendizagem e o que vamos levar do encontro de hoje é multilateral. Como disse a historiadora e antropóloga Lilia Schwartz no programa Roda Viva, de 7 de setembro de 2020, recente, abre aspas, a escuta é um processo transformador. Eu opto pela escuta, inclusive como estratégia metodológica. Lilia pontuou que vivemos um momento em que a internet é, ao mesmo tempo, democrática e um tribunal moral. Por hoje, vamos aproveitar esse potencial de interação aqui via chat e deixar esses julgamentos, esse tribunal moral de lado. Não posso deixar de chamar a atenção que a pandemia tem escancarado as desigualdades de toda a ordem. Escrevi sobre isso ainda em março de 2020, em um pequeno texto publicado na página da Ampur Rio de Janeiro. De lá para cá, muitos problemas têm se agravado, mas novas possibilidades também têm sido escritas pelo trabalho árduo de professores e professoras comprometidas e comprometidos. Voltando ao diálogo com Lilia Schwartz, ela diz que estamos vivendo uma batalha que é tecnológica. Segundo ela, o nosso século XX apostou tudo na tecnologia. Tínhamos essa ideia de que a tecnologia ia nos redimir, nos salvar, e na prática o que aconteceu? Um pequeno micro-organismo teve a capacidade de parar grandes nações, grandes impérios, tribos. É um fenômeno muito grande. E eu lanço, nessa interlocução com a Lilia Schwartz, eu lanço para vocês uma pergunta. O que nos cabe nisso tudo como professores de história e pesquisadores do ensino D? Tive a oportunidade de fazer perguntas semelhantes para a própria Lilia, em uma aula aberta sua realizada no dia 18/9/2020, sexta-feira, cujo contexto, nesse momento,
versava sobre educação antirracista. Transcrevo parte da resposta dela, abre aspas. Marcela, na educação você tem muito a fazer, mas todos nós aqui temos que fazer também. É ler de outra maneira, investigar de outra maneira. Essa resposta serve aos usos que tenho tentado empregar no âmbito da história digital. Precisamos de bases sólidas que nos ajudem a desenvolver o pensamento crítico nessa relação com o digital. Esse é um olhar que extrapola a academia e a escola. Anita Lucchesi, uma grande pesquisadora da área da história digital, diz que a história digital não é apenas a história online na internet. A história digital é aquela produzida, divulgada e interpretada a partir de métodos e ferramentas digitais. Como a combinação, diz Anita, como a combinação de técnicas em ambientes digitais nos ajudam a fazer a história e interrogar o passado de uma outra maneira. E eu acrescento, interrogar o passado, investigar sobre o presente e pensar sobre o futuro. Eu até hoje me pergunto, acredito que essa dúvida também seja de vários de vocês, nas várias práticas que faço como estudante da educação básica e com a formação de professores, se o que faço é história digital ou história por meios digitais. Quem dirá o que é ou o que queiramos que seja, somos nós mesmos. Esse é um campo em aberto, em processo de amadurecimento e que precisa de mais e mais pesquisas. Tenho me repetido que atualmente sei melhor o que não quero, que o digital na história seja visto como mera ferramenta ou como mais um mecanismo excludente dos que têm acesso versus os que não têm acesso. Falo toda hora do sentido social e humano, e isso não é aleatório. Posso afirmar, sem sombra de dúvidas, que várias práticas criativas em história digital aparecem em realidades que carecem de infraestrutura, pois o digital foi compreendido como cultura, como condição de pensamento, como defendi na minha tese de doutorado, defendida em outubro de 2019. Não adianta termos todo o aparato tecnológico se não mudamos a mentalidade. E eu coloquei aqui para mim mesma, no texto, em negrito, a seguinte frase: a meu ver, a educação básica é, literalmente, uma grande escola para todos que querem se dedicar a pensar sobre essa história digital. No segundo capítulo de minha tese de doutorado, em um dos itens, investiguei como o digital apareceu nas dissertações do mestrado profissional em ensino de história, Prof. História, entre 2016 e 2018. Houve trabalhos envolvendo jogos digitais, gamificação, plataformas digitais, aplicativos, ensino híbrido, uso do Google, podcasts, mapas interativos, produções sobre sites, webquests, e por aí vai. De 2018 para cá, valeria nossas investigações para ver outros subtemas que foram aparecendo. A pandemia, talvez, já esteja redesenhando mais e mais subtemas. Que novos caminhos estão sendo abertos, seja para trabalhar o digital diretamente, quem tem o digital como objeto de estudo, seja para redefinir estratégias metodológicas via digital. O que isso quer dizer? Nossas pesquisas foram totalmente alteradas, as estratégias metodológicas que a gente está tendo que desenvolver por conta, de estar fazendo isso agora de forma remota. Então, esse aspecto do digital passou a ser uma preocupação de todos nós. Fecho com o que aprendi com os meus alunos, estudantes da educação básica e professores em exercício, que as práticas em história digital não têm receita pronta, mas que o ingrediente fundamental é a abertura para pensar junto. É importante retirarmos de nós a carga de sermos criadores de ideias excepcionais ou que vamos inovar usando a plataforma X ou o aplicativo Y. Não. A história digital é ação. A história digital é movimento em rede, é experimentação, é transformar possíveis erros em percepções que nos façam avançar.
Ufa, acho que era isso, Carol. Não sei se foi muito rápido ou muito devagar, mas eu tentei ler de uma forma me permitindo tocar também pela emoção de estar aqui hoje com todos vocês, porque, como eu disse no texto, é uma responsabilidade muito grande que eu espero estar à altura das expectativas. Todos os links, eu acho que você foi compartilhando, né, com os colegas. Música da Clara Nunes, né, quando ela traz aquela frase que eu li, a Lia de Itamaracá também, patrimônio vivo do estado de Pernambuco, uma figura respeitadíssima, que eu gosto muito também. O programa da Lília Schwartz, o vídeo da professora Anitta Luquez, enfim. E a tese de doutorado também, que está disponível gratuitamente, óbvio, no site da Unirio, para quem quiser, tiver interesse em aprofundar a leitura do tema. Era isso. Marcela, muitíssimo obrigada. Esse distanciamento e essa virtualidade impedem nesse momento de nós podermos te retribuir sorrisos e poder te abraçar também fisicamente enfim, por esse presente dessa leitura que tu fizeste para a gente, que é uma acolhida, e acredito que a gente tenha começado o semestre realmente com o pé direito. E a gente vê todo o cuidado que tu teve nesse preparo da fala, enfim, uma fala presente mesmo para os nossos alunos, né? Pensada para os nossos alunos e pensada também para aqueles interessados no ensino de história que estão nos assistindo. E essa tua preocupação de, como eu falei na apresentação, de dividir com as pessoas que estão te ouvindo o teu conhecimento, essas referências nos links que foram passados aqui nos comentários para o pessoal. E o pessoal já começou a se animar por aqui. Já temos algumas perguntas, algumas considerações para serem encaminhadas para ti. E, enfim, infelizmente, eu não tenho como compartilhar na tela todas as saudações que tu recebeste, todas as pessoas estão muito felizes por poder te ver, mas, enfim, fica nessa minha fala essa manifestação que foi colocada, e eu vou compartilhar, então, algumas perguntas que foram feitas, algumas considerações a partir do debate que tu suscitou, ok? Então, Ok, Carol, acho que até como a gente conversou, né, o mais legal de aproveitar esse momento é justamente essa interação, né, porque, claro, eu incentivo que a gente busque, né, artigos, lives, enfim, outras discussões sobre o tema, mas que a gente aproveite esse momento presente para essa troca direta. Né? Então, vamos lá. Se eu não souber, eu peço ajuda. Então, a primeira pergunta é que a gente tem uma pergunta do João, que foi encaminhada, que te dá boa noite e te parabeniza, então, por essa fala que tu fizeste. O João gostaria de saber de ti como que a recente regulamentação da profissão de historiador impactará o ofício. E se tu acreditas que tem caminhos promissores para a área. Acho que essa é a pergunta de R$1 milhão, né? Todos nós queremos saber o que vem a partir de agora, né? Eu não sei, Marcela, tu queres já ir respondendo essa enquanto eu vou puxando as outras perguntas? Então faz, Carol. Acho que se você quiser, de repente, juntar um bloco de duas em duas, a gente consegue ir fazendo. Pode ser? Perfeito. Então, essa foi a primeira questão então, que foi colocada pelo João. E aí, depois, a partir do questionamento que tu suscitou, das experiências que os professores e as professoras que estão nos ouvindo estão vivenciando nesse momento, a gente tem o depoimento, então, aqui do Flores, que diz que é professor do Ensino Fundamental 2, dos anos finais, e que a sua maior dificuldade é a sua forma de pensar a educação e o ensino de história, e continua. Peraí que tem mais um restinho aqui. Diariamente vê as pessoas querendo apenas transferir a mesma prática presencial, as formas, os modos para o ensino remoto emergencial. Né? Então, acho que, enfim, acho que isso foi realmente uma grande novidade para muitas pessoas, ainda que nós tenhamos uma cultura, ainda que estejamos inseridos numa cultura digital, né? Mas acho que a necessidade do ensino remoto emergencial nos mostrou que também é uma grande falácia a ideia de a gente pensar que está todo mundo conectado, né? Ou pelo menos educacionalmente estamos todo mundo conectados, né? Então, ficamos com essas duas por enquanto. Fala um pouco para a gente, então, Marcela, sobre a regulamentação da profissão do historiador. Como que tu vês as perspectivas que tenhamos pela frente? E comenta um pouco para a gente de, enfim,
essas metodologias específicas da virtualidade e como que se deu essa passagem do analógico para o digital na tua perspectiva. Beleza, Carol. Muito obrigada ao João Flores também pelos comentários e perguntas. João, em relação à regulamentação da profissão e nesse diálogo com o digital, eu vislumbro, e aí vem as nossas expectativas, as nossas, em certa medida, até idealizações, utopias, como a gente queira chamar, que a gente consiga ter uma abertura maior para outros campos de trabalho. Né? A gente vê no próprio Prof. História vários produtos sendo feitos com muita qualidade, trabalhos de ponta, né? Seja a produção de jogos, enfim, de uma diversidade gigante de produções. Então, ao meu ver, a regulamentação da profissão talvez abra outros caminhos possíveis para o nosso fazer. É claro que isso é uma luta, nós não podemos ser ingênuos em relação a isso. Vamos ver como é que as coisas vão caminhar, mas eu acho que nós somos parte ativa disso, né? Então, cabe a gente também batalhar, né, como diz aí no meio acadêmico, disputar, né, para construir esses espaços de atuação dentro do que a gente acredita, dentro do que a gente estuda, né, na perspectiva crítica. Acho que um debate muito interessante da história digital é a relação com a história pública, e eu destaco o trabalho, a própria Carol pode falar aqui, tem diversos pesquisadores fazendo essa interlocução, essa interface entre a história digital e a história pública. Então, ao meu ver, é algo que a gente vai desdobrar aí, que é um campo promissor. Em relação ao comentário, né, Flores falou dessa tendência que a gente tem, da transferência daquilo que a gente fazia presencialmente para o remoto. Acaba sendo uma tendência, mas, ao meu ver, a experiência nesse estudo na área da história digital tem me mostrado que não é só, eu não vou somente pegar, vou trazer exemplos concretos. Eu trabalho atualmente tanto com estudantes da educação básica, tenho feito algumas atividades, mas principalmente com professores. Os cursos que a gente tinha e atividades que a gente tinha para o presencial não foi não vou meramente jogar isso agora de forma remota. Eu digo para vocês que esse processo de adaptação, entre aspas, foi quase a produção de um novo curso, porque a lógica é outra. Se a gente reproduz isso de forma... vou reproduzir o que eu fazia no presencial de forma remota, talvez a gente esteja deixando de ganhar possibilidades, né, deixando de explorar, melhor dizendo, possibilidades que esse digital oferece. Tenho destacado isso em algumas falas, né, quando eu falo muito da lógica do digital, parece que o digital ele tem vida própria. Não, o digital ele não tem vida própria. Vai depender da nossa atuação, da nossa relação com esse universo. Mas essa lógica do digital é algo que a gente está tentando entender o que é. Vamos pegar o exemplo da gente aqui na live. O que é aproveitar esse momento de formação? A meu ver, é explorar a interação. Né? É uma aula ao vivo, então eu posso e devo explorar esse momento de estar aqui com pessoas juntos e pensando juntos. Então, não é uma mera reprodução, ou não pode ser, mas sim experimentar. Por isso essa ideia no título do experimentar. A gente não sabe ainda muito bem como. Eu vou dar um exemplo, a Carol apareceu aqui na tela, eu acompanho, Carol, suas postagens no Facebook e correndo atrás de ferramentas, né, para construção de mapas interativos. Você via Facebook, você está abrindo esse diálogo e eu vejo que aquilo movimenta. Outras pessoas trazem suas experiências, fazem uma sugestão para você. Agora, quando aquilo vai na tua prática com os teus alunos, aquilo vai ganhar um outro sentido. E o legal é a gente ir pensar sobre essas experiências, escrever sobre isso, divulgar essas práticas, reconhecer as limitações inerentes, que é aquela ideia, parece que a pesquisa é tudo lindo. Não, tem problemas que vão aparecer nessa caminhada e falar e assumir esses problemas talvez possam nos dar pontes, né, ganchos muito, muito interessantes. Compartilho contigo, Marcela, dessa percepção da importância da troca que, enfim, devemos estabelecer
e às vezes da solidão também, que pode acabar, enfim, não somente da solidão, às vezes, que nos acompanha na produção da pesquisa, mas a solidão na atuação, né? Da necessidade de espaços, fóruns, enfim, momentos de troca entre os professores para o compartilhamento da utilização de ferramentas, para avaliação de propostas, de projetos, para o compartilhamento de experiências propriamente ditas, né? Enfim, esses espaços são muito, muito importantes, né? Mas, enfim, vamos seguir aqui com os comentários e as perguntas do pessoal. Nós temos um comentário aqui que foi feito pelo Ângelo. Eu acho que o comentário acabou ficando cortado em função do número de caracteres aqui da plataforma, mas acho que dá para entender a observação que o Ângelo fez, né? Que ele diz que, infelizmente, mais uma vez, a nossa classe profissional foi arrastada para arcar sozinha com uma imensa responsabilidade, como se estivéssemos sozinhos no campo de batalha, com pouco incentivo da rede estadual, sem falar do próprio MEC, né? Pois nada produziu para auxiliar nas redes e mantenedoras nesse contexto. Enfim, eu acho que esse é um sentimento também que prevaleceu, né, nesse momento, de que o professor, na ponta dessa capilaridade toda, ele que teve que resolver essa questão do ensino remoto, né? Acho que é um sentimento compartilhado por muitas e muitos colegas. Então, além do comentário do Ângelo, também nós temos uma pergunta da Caroline, que pede que tu fale, Marcela, um pouquinho mais sobre a história digital como movimento e experimentação, como tu citaste agora na tua fala. Temos ainda algumas outras tantas considerações, mas eu vou te deixar então com essas por enquanto. Obrigada novamente pelas perguntas e comentários. O Ângelo que pontuou esse aspecto das responsabilidades, né, que mais uma vez caem aí no colo, para usar uma expressão um tanto informal, de nós professores. E isso, Ângelo, é um aspecto, como falar, que é algo que sempre surge, né? Como falar de história digital, como falar da relação do ensino de história com a cultura digital, sem discutir aspectos ligados à formação e ao investimento nesse profissional. Né? Pensar que nós somos profissionais, nós estamos sempre nessa busca de uma constante atualização, uma formação que eu digo isso muito nos cursos, ninguém vem aqui dar formação, a gente está em eterna formação a partir dessa troca. E para isso é preciso ter tempo, para isso é preciso ter recursos. No momento que eu estou aqui podendo estudar, ler, escrever, tem toda uma engrenagem, tem todo um bastidor para que isso aconteça. E quantas pessoas têm essa possibilidade? Eu vou pegar o exemplo das próprias narrativas. Eu tenho conversado com muitos colegas, professores não apenas da área de história, mas de outros componentes curriculares, outras áreas de conhecimento. E as narrativas são sempre muito dramáticas, porque são realidades muito duras. É da conta da casa, da família. Né? Então, eu vou observando que para que a gente consiga investir na nossa formação, realmente a gente precisa dessa engrenagem. Né? Profissão professor é estudo para o resto da vida. Comprar um livro tem custo. Participar de seminários, de eventos, tem custo. Publicar, a gente sabe, né? Eu vou pegar a experiência também do livro Ensino de História e Games. Eu não tive nenhum financiamento, nenhum investimento. Foi um trabalho de sala de aula que eu tive vontade de transformar em livro. Então, aqui não é para a gente ficar no discurso de vítima, mas é para a gente pontuar que tudo isso é tempo e é dinheiro, né? Eu acho que eu até cheguei a falar isso no texto. É um trabalho muito, muito árduo. Então, isso que você traz da responsabilidade que é jogada em cima do professor é um aspecto gravíssimo e que a gente precisa discutir justamente em espaços como esse e agir também nesse sentido. A pergunta da Carol em relação à história digital como movimento, né, como experimentação, eu me baseei muito numa fala da professora Ana Mauad, numa live também que ela fez, né? Agora todas as nossas referências em artigos são lives, né? É até engraçado pensar nisso.
E ela trouxe esse debate da história pública como é essa ação, como esse movimento. E, a meu ver, isso tem muita pertinência nesse diálogo com a história digital. E por que, né? O que seria essa história digital como movimento? É aproveitar essa tensão da sala de aula, é aproveitar essa ideia de uma inteligência coletiva. O movimento, no sentido de que não sou eu que vou, eu até me cobro muito em relação a isso, né? Vou preparar uma fala sobre história digital. Eu vou falar sobre ou eu vou trazer para esse encontro práticas em história digital. Isso foi um conflito na minha cabeça. Eu cheguei à conclusão de que não, talvez nesse momento seja interessante investir esse tempo que a gente vai ter para falar sobre. No momento posterior, numa oficina, em outro espaço que a gente tem, a gente vai para as práticas na história digital. Mas nesse momento eu acho que o falar sobre cumpre aí um papel também importante. Então, eu acho que a história digital como movimento, como experimentação, essa ideia de que isso não está pronto, isso vai ser construído. Né? O seu próprio exemplo, junto com a professora Carmen Gil, Carol, das turmas, né, de acompanhar a disciplina de educação patrimonial agora de forma remota, os estágios supervisionados, eu tenho certeza que a bagagem que vai ser construída por todos vocês vai trazer, talvez daqui a 6 meses, não sei, 1 ano, um pouco mais ou menos de tempo, vocês tenham muito a dizer, seja em formato de conferências, artigos, e que vão trazer uma contribuição para o campo, assim como vocês e outros vários professores aqui que estão acumulando experiência nesse sentido. Né? E isso é claro, a história digital não estou focando somente agora nesse período de atividades remotas, né? Estou falando, inclusive, de práticas na nossa sala de aula presencial que envolvam essa relação com o digital. Então, esse movimento quer dizer que nós vamos construir isso. E aí, mas isso que eu estou fazendo é história digital? Quem define? Quem vai dar esse aval, dizer que é ou não é? Como eu falei no texto inicial, é um campo aberto, que precisa de estudo, precisa de reflexão, de teorização, de conceito, de amadurecimento, de crítica. Né? A gente colocar aqui, estou colocando para jogo. Tudo que a gente está falando pode ser e deve ser criticado. Né? Ter outros pontos de vista. É isso que faz, a meu ver, a gente avançar na produção dessa história digital. Mão na massa. Mão na massa, Marcela, tu vai ter depois para ter que responder todas as perguntas que estão chegando e que a gente não vai conseguir colocar aqui para discussão nesse momento. Depois tu vai ter que correr lá no Facebook e no YouTube e dar resposta pro pessoal, tá? Eu acho que eu tenho visto aqui os comentários, as perguntas que estão chegando para poder encaminhar para Marcela. Várias questões que estão sendo colocadas por alguns colegas e algumas colegas já têm sido respondidas em outras falas, então eu vou passando mais adiante, tá? Marcela, então eu quero te colocar aqui uma pergunta feita pelo Adriano, se tu poderia explicar em que medida o recente debate sobre a história digital dialoga ou vai além das questões colocadas pela alfabetização midiática. Então, que forma esses campos, inclusive, se diferem, né? Se tu puderes comentar um pouco sobre isso, porque parece uma constante dentro dessas discussões também sobre a história digital e a história pública digital, uma necessidade de que nós instrumentalizemos nossas alunas e os nossos alunos dentro dessa ideia da alfabetização midiática, né? De ensiná-los a usar, ensiná-los como funciona essas ferramentas digitais, né? Então, se tu puderes fazer um comentário sobre isso. E também nós temos mais uma pergunta aqui, que na verdade ela está dividida em 2, mas é a mesma, né? Do Tiago, que a BNCC trouxe 2 apontamentos ou diretrizes em relação ao nosso tema de hoje, né? Comunicação e cultura digital como componentes gerais. E aí a pergunta para ti é: como tu observas hoje o processo de formação dos professores nessa perspectiva das práticas educativas de interface entre comunicação e educação? Então, complementando a pergunta do Tiago, como que tu achas que os currículos atuais das licenciaturas e dos bacharelados dialogam com essa cultura digital e o que está sendo colocado, então, enfim, por essa nossa relação com essa cultura e a nossa necessidade de atuação junto a esse meio?
Obrigada, Carol. Posso começar pela do Tiago? Obrigada, Tiago, pela pergunta. Você cita a Base Nacional Comum Curricular. Na tese de doutorado, no primeiro capítulo, em um dos itens, eu trabalho justamente analisando o texto da BNCC, em que medida o digital aparece no documento, como aparece, quais são os sentidos, né, de digital que são demarcados ali. Inclusive especificando, trazendo como aparece principalmente lá na língua portuguesa, mas também como aparece na matemática, como aparece na história, que é o meu foco. E para além, né, dos componentes curriculares em si, como a cultura digital ela é trabalhada como uma competência, que é um conceito também que dá pano para manga para a gente discutir com ou contra, e que eu vou deixar aí para mais questionamentos no chat. Mas, enfim, a BNCC estabelece a cultura digital como a quinta competência, né? Desenvolvendo a ideia de que a gente precisa trabalhar o pensamento crítico, criativo, traz o debate da ética e pontuando que, para além de sermos consumidores, nós também precisamos ser produtores de tecnologias digitais. Isso eu acho um ponto interessante, porque nós, professores de história, historiadores, a gente geralmente tem um olhar de análise crítica muito grande. Mas a gente pensar o bastidor de um processo produtivo é outra história. Quando vocês estão no mestrado profissional tendo o desafio de construir uma dissertação em um produto, será que esse produto que está sendo coerente, esse produto que está sendo construído, ele está coerente com aquilo que você discute na dissertação? Que só quando a gente coloca a mão na massa para construir algo que a gente passa a se deparar, né, e perceber algumas limitações nesse processo também. Né? Então, você traz também, Carol, né, fez a pergunta em relação ao currículo das licenciaturas. Na dissertação, na tese, tem uma parte que eu discuto sobre a BNCC com mais detalhes, e na dissertação do mestrado, que eu fiz na educação, o meu foco é justamente pensar os currículos acadêmicos. E aí eu fui analisar a ementa, né, das disciplinas ligadas à metodologia do ensino de história, a prática as didáticas especiais. E na época, né, quando eu defendi, por um período antes um pouco, né, da defesa, durante a realização da pesquisa, eu chego à conclusão de que esse digital aparece na formação desse aluno, né, a formação inicial, mas aparece quase sempre como um recurso. A gente pensar a produção, que aí eu acho que entra na primeira pergunta, a gente pensar essa produção da história digital, ela transcende, ela extrapola, ela vai além de entender o digital como uma mera ferramenta auxiliar. Ser ferramenta num país como o nosso, como um recurso didático, acho que já é muito, se a gente conseguir, né, fazer isso, ter a oportunidade de ter acesso a isso. Mas, a meu ver, história digital é enfrentar outros debates ainda mais profundos, ou tão profundos quanto. É a relação com a construção do conhecimento, que a gente chama da epistemologia, né? O que o digital muda na forma, na epistemologia histórica escolar, na forma como eu construo esse conhecimento escolar. Então, esse aspecto da alfabetização midiática, em que medida isso se distancia, né? Acho que a gente produzir não é somente, eu vou produzir, né, no meu produto final vai ser eu ter um canal no YouTube, eu vou trabalhar com a criação de podcast. Sim, eu acho que, em certa medida, a gente tem que aprender o como fazer isso, né? Por isso que eu recorri lá à postagem da Carol no Facebook. Quais são as ferramentas que vocês usam? Eu tenho usado para construção de mapas mentais, ou seja lá o que for. A gente precisa desse como, só que eu acho que já foi a época, e eu vou recorrer à minha experiência, um estágio que eu fiz quando eu estava na graduação, na rede privada, aqui no Rio de Janeiro, foi na área de informática educativa. E a gente já não trabalha mais com uma ideia de que eu vou dar aulas para ensinar a como usar o Word. Não, é a partir de uma coisa, de algo que eu tenho, né? Os conteúdos, os trabalhos na área de história, eu vou mobilizar aquela ferramenta em ação. Eu vou colocar em ação na medida em que eu tenho necessidade. Então, esse processo de alfabetização midiática, eu acho que ele vem
em função, você tem que partir de um tema, de um problema, de um conteúdo, sim, porque a gente não está abrindo mão aqui do conteúdo, e a partir dali você vai mobilizando isso, né? Você vai colocando, vai experimentando, né? E não mais um processo de ensino que vamos aprender a usar o Word, vamos aprender a usar a ferramenta de podcast. Enfim, não sei se eu respondi, Carol. Foi ótimo, Marcela. Eu acho que a partir de alguns tópicos que tu falaste agora tem super a ver com as 3 perguntas que eu vou condensar em uma e te fazer também para aproveitar então aqui e otimizar o pessoal que quer te ouvir um pouco mais. Mas antes de te passar a palavra para te responderes essas próximas perguntas, eu queria, enfim, me desculpar publicamente, até um pouco também pela minha ansiedade, meu nervosismo no início da conversa. Eu esqueci de fazer uma referência muito importante ao Laboratório de Ensino de História da UFPEL, que é nosso parceiro nessa atividade. Enfim, um espaço onde eu tive o prazer de trabalhar com a professora Elisiane e a professora Alessandra, que estão também aqui nos assistindo. E, enfim, acabei esquecendo de fazer essa referência ao Lé, que foi parceiro na promoção dessa atividade com a Marcela, que estão presentes aqui nos assistindo também, tá? Enfim, são essas coisas do digital, né? Mas, então, fazendo essa reunião de perguntas, tem 3 perguntas, Marcela, que, enfim, são encadeadas, acho que dão uma oportunidade para te falar um pouquinho mais da tua trajetória para a gente, tá? Junto em 2 perguntas, primeiro, uma pergunta foi feita pelo professor Benito Schmidt, nosso colega de departamento, e pela professora Alessandra Gasparotto, colega da UFPEL. Eles fazem perguntas que pedem para te falar como que tu chegaste na história digital como tema de pesquisa, história digital e essa intersecção com o ensino de história como tema de pesquisa, como é que eles apareceram para ti, e complementando então essa pergunta junto com outra, o que deu errado na tua pesquisa, né? Eu acho que foi bem interessante que tu comentaste antes, né, que quando nós apresentamos as nossas pesquisas, geralmente nós apresentamos elas já redondinhas, fechadinhas, e tem todo um percurso, tem todo um trabalho anterior que não é visível e que muitas coisas às vezes dão errado, né? Então, se tu pudesse falar de algumas coisas que deram errado também nessa trajetória, eu acho que isso, inclusive, é muito confortante para as pessoas que estão te ouvindo, né? De saber que às vezes as coisas dão errado também. E queria, então, junto com esse pedido para te ouvir um pouco mais da tua trajetória, compartilhar, então, uma pergunta aqui da Ana Fernandes, que traz uma perspectiva muito bacana para a gente discutir. A pergunta dela é enfim, ela faz uma consideração de que nós usamos os documentos digitais como fontes e como objeto do ensino na pesquisa e na aprendizagem da história. Mas qual o papel da história digital no fomento de arquivos escolares de documentos digitais? E achei essa pergunta especificamente interessante na questão de pensar o espaço da escola, os arquivos das escolas e os museus das escolas como fontes para a pesquisa em ensino de história, né? E como geralmente esses espaços da escola são espaços onde a ideia de conservação é muito difícil, porque, enfim, da questão dos recursos, de falta de pessoal, enfim. Então, achei interessante trazer essa pergunta aqui para que a gente discutisse, né, sobre a preservação desses acervos, dessa cultura escolar também na sua materialidade. Vamos lá. Quantas questões, né? Benito e Alessandra, que perguntaram sobre como eu cheguei na história digital. A gente adora falar de si, né? E não é no sentido narcísico, mas acho que é um momento que a gente para pensar quanta coisa a gente passou, né, e passa, e como é que isso vai moldando os nossos caminhos de pesquisa, como diz o título do nosso encontro. Eu cheguei na história digital, o que depois, né, veio a se chamar história digital, a partir de uma experiência de estágio que não tinha nada a ver com a área de história. Era um jogo virtual
e eu trabalhava atendendo as equipes desse jogo. E eu saía, né, do Instituto de História, onde eu fiz a minha graduação no UFRJ, né, das aulas lá de medieval e por aí vai. E eu ia para esse estágio e ficava pensando, nossa, mas me pareciam dois mundos muito opostos, né? Então, o que eu levei disso? Eu sempre parto do princípio de que aonde eu estiver, eu vou pensar sobre onde eu estou. As experiências que eu vou ter ali, o que eu posso produzir em cima disso, o que eu posso contribuir, o que aquelas experiências também me formam. Então, eu sempre trouxe isso para a minha prática, desde os estágios, as experiências profissionais, a todos os meios que eu já circulei, eu sempre fiquei muito questionando sobre aquele espaço que eu estou. Então, nessa experiência desse jogo virtual, o meu trabalho era um trabalho de responder dúvidas às equipes participantes sobre o jogo em si. Só que esse jogo, por ser online, ele ia me trazendo algumas... Era um jogo voltado à área de economia, administração, não tinha nada a ver com história. Mas a lógica daquilo, né, a relação que as equipes, que poderiam ser de cidades diferentes, de locais diferentes, tinham entre si. Então, a partir disso, eu tentei fazer essa ponte com o que me interessava, que era o ensino de história. E por que o ensino de história? Eu tive na graduação a oportunidade de conhecer o PIBID, né, o Programa de Iniciação à Docência, e o PIBID foi bem importante para mim, porque foi quando eu entendi que o ensino de história é um campo de pesquisa, que eu poderia fazer meu trabalho final de graduação nesse campo chamado ensino de história. Então, posteriormente, a gente tem esse desenvolvimento no Brasil, né, do conceito de história digital. E eu fui tentando pegar essa experiência, não é pegar, né? Construir essa experiência com base nessa vivência. Então, eu passei por estágio, né? O estágio obrigatório da licenciatura na rede pública, o PIBID também, que eu desenvolvi numa escola estadual aqui no Rio de Janeiro. E eu sempre tentei trazer para a prática, porque a gente sabe que a gente tem realidades muito diferentes no Brasil. Então, transitar por realidades que eu tinha acesso, que eu não tinha acesso a essas tecnologias, e o que poderia ser feito em relação a isso para que eu avançasse, né, nas minhas investigações de pesquisa. Então, foi aí que eu me deparei, destaco aí o PIBID, entre outras ações, as experiências, né, no estágio obrigatório. Já emendando com a pergunta da Ana, eu tive a oportunidade também, trabalhei 2 anos fazendo estágio na Fundação Biblioteca Nacional, que foi um momento que eu fui conhecer os arquivos, né, esse ofício do historiador, e que talvez de forma até inconsciente eu já fizesse muitas pontes com a sala de aula. Antes de responder a Ana, né, seguindo aqui a sequência do que eu anotei, o que deu errado? Certo ou errado são conceitos muito relativos, mas o que deu errado, eu vou pegar a experiência da tese, né? A tese de doutorado, eu trabalhei com 4 escolas, entre escolas da rede pública e privada, na cidade do Rio de Janeiro. Muitas coisas deram errada. Eu vou dar exemplos, assim, pontuais. Por exemplo, na parte que eu trabalhei com oficina, formato de oficina, envolvendo as histórias de vida. E aí, quando eu fiz isso com o documento do Word que eu mandei para os alunos, o documento desconfigurou todo. Parece um erro de iniciante, mas, gente, isso acontece. E aí, tudo desconfigurou, e aí como é que você faz? Plano A, plano B, plano C. Outras dificuldades, isso tudo está no meu caderno de campo. Claro, na tese a gente não especifica todos esses detalhes, mas essas vivências estão na gente, né? Eu me lembro também de polêmicas, né? Tive uma professora que me recebeu numa escola do município e que ela falou, eu sou contra, na parte que eu trabalhei com produções digitais, porque eu trabalhei com uma oficina de histórias de vida. Em um primeiro momento, os alunos poderiam fazer isso no papel, usando canetinha, eu levei aquela folha grande, né? Folha A3, post-it colorido, ou, no segundo momento, quem quisesse também trabalhar com produções digitais. Então, como é que os alunos iam me enviar essas produções? Isso, óbvio que eu fiz essa pergunta antes de ir a campo, né? Se eu estou numa realidade que os alunos não têm acesso a Wi-Fi, ou às vezes até têm, mas o Wi-Fi não funciona, dá problema, como é que vai ser isso? Então,
Eu usei, gente, assim, só de me lembrar disso, né, quantas coisas a gente passa nessa caminhada, usei desde Bluetooth, não, me manda a produção que você fez aqui pelo Bluetooth, e o tempo que aquilo ficava, as dificuldades de entrar na escola para fazer pesquisa. Porque é muito legal a sua oficina, mas eu preciso dar conta do conteúdo. Eu tenho aula para dar. Infelizmente, não dá para eu ceder esse espaço para você. E eu sempre frisei que a oficina era uma prática formativa também para os estudantes. Eu não estava ali usurpando, né, abusando da escola para fazer pesquisa que me interessava. Eu também sou professora, eu fiz essa atividade com os meus próprios alunos de 6º ano. Eu trabalhei com 6º ano e 9º ano. Então, resistências também, entre aspas, aí o que deu errado, às vezes a própria resistência de conseguir desenvolver pesquisa no âmbito da escola. Então, assim, dificuldade do ponto de vista técnico, né, tecnológico, dificuldade em aspectos pedagógicos. Eu tinha planejado para fazer a oficina no dia tal, aí no dia tal teve uma atividade na escola, a oficina teve que ser adiada. Na escola que eu trabalhava, eu lembro também de ter programado a atividade e foi adiada em função de ter tido tiroteio na comunidade, né, os alunos ficaram sem aula. E aí você tem também, né, que lidar com todo esse aspecto sensível, que acho que é muito também do que a gente está vivendo nesse momento agora. Né? A gente tem que dar conta de tanta coisa, mas como é que estão os nossos alunos? Esse aspecto do sensível, né, de uma sensibilidade da nossa parte para lidar com essas histórias. Então, tudo isso aparece no texto, né, da tese. Então, eu nem digo que eu acho que vai uma maturidade nossa, deu errado, não saiu como eu quis, né, eu vou bater o pé e reclamar. Não, eu vou fazer disso uma experiência de reflexão, porque talvez o enfrentamento que eu tive ali, seja o enfrentamento de muito de nós na nossa prática cotidiana no ofício de professor. E para fechar, a pergunta que a Ana traz em relação aos arquivos, né, Ana, de trabalhar. Tem o programa História em Quarentena, eles encerraram, né, mas todos os programas estão disponíveis online, que foi com o professor Pedro Silveira. A gente, inclusive, teve a oportunidade de participar de um debate por Pernambuco, semana passada, acho que foi quinta-feira da semana passada, e nesse programa História em Quarentena, ele e outros pesquisadores, eles vão debater sobre esse aspecto do digital, da história digital, com as fontes e arquivos. E eu acho que isso vai além da divulgação, né? Eu conheço o seu trabalho, a gente tem trocado algumas ideias aí no bastidor, e você divulga bastante essa prática, né, do laboratório de vocês, e eu acho que o digital, para trabalhar com a noção de arquivo, ele vai além, né, ele transcende, ele extrapola a mera divulgação, apesar da divulgação ser muito importante. Então, eu até cheguei a comentar com você, né, que eu tenho várias produções aqui de alunos, né, feitas dentro do Minecraft, que é aquele jogo, né, de blocos, gravação com a voz dos alunos, e às vezes eu me paro assim, e fico olhando para aquilo e tanta coisa que dá para a gente produzir em cima dessas produções, né, que já nasceram digitais. Marcela, muito bom. Enfim, acho que a gente aprende muito e acho que é muito importante os nossos alunos que estão em formação no Prof ouçam esses percursos, ouçam, enfim, essas dificuldades, não erros, como tu disseste, né? Mas essas dificuldades que se apresentam, porque faz parte, inclusive, da conformação da trajetória da pesquisa, né? Essa flexibilidade de poder também se adaptar às condições, enfim, ao nosso aprendizado, a nossa relação com as turmas, enfim. Carol, só um comentário. Claro. Entender que isso não é linear, né? Eu lembro assim, que quando eu saí da qualificação, que eu falei, nossa, vou ter que voltar nas escolas para agora poder trabalhar com digital, porque afinal eu estou falando de história digital, de tecnologia, mas eu não tinha ainda enfrentado isso. E aí você sai, nossa, mas você tem prazo, você tem um cronograma, você tem que dar conta do trabalho. Sempre essa ideia de trabalhar e estudar, não é um processo fácil. Parece que agora, né, depois que passa, a gente, não, mas foi tranquilo. Não foi tranquilo.
Fazer pesquisa não é tranquilo, mas é extremamente prazeroso quando a gente consegue contornar. E volto a dizer, compartilhar com as pessoas. Eu sou a rainha dos áudios aqui, conversando com amigos e pedindo sugestões. E uma ansiedade, mas uma ansiedade que ela tem que se transformar em algo produtivo, porque senão a gente se desespera, paralisa e não faz nada. Então, acho que é um pouco essa caminhada, vai sendo gradativa e vai dar certo. Vai dar certo, a gente faz com que dê certo. Com certeza. E tu falaste algo que compartilha também contigo essa perspectiva da não linearidade e de um confronto que muitas vezes as estudantes e os estudantes de pós-graduação se veem, que é o tempo necessário para reflexão, para, enfim, o amadurecimento de ideias e as exigências de prazos, as exigências das agências, enfim, toda uma regulamentação que caminham em paralelo, né? E aqui está falando a coordenadora, que é a cobradora de prazos e tudo mais, enfim, faz parte também dessa questão burocrática. Mas nós entendemos perfeitamente que se tratam de temporalidades distintas, né? Que uma pesquisa, às vezes, não cabe nos 24 meses de um mestrado, né? Ou então nos 48 de um doutorado. E, enfim, faz parte também a gente aceitar que essa função de professor pesquisador nos acompanha enquanto nós estivermos exercendo a docência também, né? Não é só para o feitio de um determinado trabalho, é quase um ethos da nossa própria vida, né? Então, Marcelo, a gente está chegando no final da nossa live. Acho que ficaram algumas perguntas enfim, em aberto. Que algumas delas eu acredito, e vou colocar de novo aqui a referência, acredito que muitas delas tinham a ver com algumas escolhas teóricas, algumas abordagens que tu fizeste na tua tese. Então, eu vou compartilhar de novo o link da tua tese aqui nos comentários para o pessoal acessar e ter, enfim, essas referências. Outras pessoas pediam referências relativas à história digital e essa intersecção com o ensino de história. Enfim, está tudo na tese da Marcela, ali também se encontram outras grandes referências. E aí, para fechar, acho que tem uma pergunta aqui que, enfim, talvez possa ser um grande resumo da nossa discussão de hoje, daí a gente poderia terminar, então, com essa pergunta aqui que foi encaminhada pelo Fernando em dois estágios, em dois comentários diferentes. O Fernando, então, diz o seguinte: diante dos inúmeros avanços tecnológicos e das novas metodologias de aprendizagem na educação básica, como tu percebes a importância do docente, sobretudo no que diz respeito, por exemplo, à inteligência artificial e as ideias de discente autônomo? E eu acrescentaria isso, as relações trabalhistas que se instituem entre, enfim, o professor enquanto um prestador de serviços e as instituições privadas, ou a desvalorização da carreira no serviço público, as próprias relações do mercado de trabalho inerentes ao capitalismo, enfim. Então, colocaria várias outras coisas isso e recuperaria isso, né? Marcela, qual é a importância ainda do professor nos dias de hoje? Que responsa, Carol! Me mexeu com essa responsa. Gostaria de fechar, né, o nosso encontro respondendo essa pergunta e frisando outros aspectos, né, que a gente tenha prazer no que a gente faz, que a gente busque assim, o sentido maior das nossas pesquisas, entenda o sentido maior da forma que cada um preferir. Eu entendo o sentido maior no aspecto social. Eu tive a oportunidade de ser aluna da universidade pública até hoje, graduação, especialização, mestrado, doutorado. Fazer essa devolutiva para a sociedade não é favor, é obrigação. Porque alguém está pagando para eu estar ali estudando. Todos nós, né, os impostos no Brasil, que não são poucos, são elevadíssimos, muita gente está pagando para a gente estar ali. Então, fazer essa devolutiva é um compromisso social, uma responsabilidade nossa.
que a gente veja sentido também, para além de ter um diploma, eu sou mestre em ensino de história, eu falei isso nos agradecimentos lá da minha tese de doutorado, tornar-se doutor num país como o nosso é uma responsabilidade social muito grande, gente, muito grande, mestre, doutor. A gente sabe que a verdadeira sabedoria, ela não vem necessariamente de um título acadêmico. Aliás, infelizmente, a gente tem muitas pessoas com muito estudo e que não conseguem ter humildade nessa relação com o outro. Enfim, então que a gente veja esse sentido nos títulos, né, nas pesquisas, que transcendam a era do currículo Lattes. Isso aí a gente não leva nada disso, a gente leva o bem que a gente faz, o como a gente movimenta isso para o coletivo. Talvez se alguém fosse fazer aqui uma nuvem de palavras do nosso encontro, tenho certeza que a palavra coletivo ia aparecer aí em caixa alta, porque é algo que eu tenho frisado muito. E dito isso, que a gente veja esse sentido maior nas nossas pesquisas, que a gente rompa, né, essa hierarquia que existe entre universidade e escola, que a gente contribua para essa valorização em pé de igualdade, eu acho que tenta responder um pouco o questionamento do Fernando. A importância do professor é trazer esse sentido humano. Não tem máquina que vá conseguir dar conta disso. A filosofia vai trazer os questionamentos em relação à inteligência artificial, né, como você pontuou aí na sua questão, mas esse sentido humano, isso é nosso, isso é próprio. Nós, professores de história, não só de história, mas eu vou frisar aqui a importância das humanidades e hoje dessas humanidades digitais para defender esse sentido de humano, esse sentido crítico, esse sentido que toque e que, ao tocar, seja capaz de transformar. A Carol levanta também esse aspecto, né, da precarização, da banalização. Quantos depoimentos a gente viu também agora na pandemia, né, professores sendo demitidos, você abria o sistema, você via que você estava demitido. Isso é de uma perversidade muito grande. Cabe a nós estarmos cientes que isso está acontecendo e o que nos cabe? Não é uma aceitação passiva disso. É uma postura por meio, eu acredito, das nossas ações e das nossas ações de pesquisa também. Enfim, eu acho que era isso. Eu agradeço aí a audiência, a paciência por estarem aqui ouvindo, por estarem aqui trocando no chat. Eu vou depois, Carol, assistir com mais calma aqui, porque eu não consegui dar conta. Trabalho razoavelmente com simultâneo, mas hoje eu confesso que eu não consegui dar conta do chat e de estar aqui com pensamento ativo. Mas é agradecer mesmo, agradecer mais uma vez a todos vocês, em especial do grupo da Federal do Rio Grande do Sul. E é isso, eu sigo à disposição pelas redes, me coloco totalmente para compartilhar textos. Aqui eu não quis trazer uma fala, né? Segundo fulano, segundo Beltrano, mas isso a gente tem também. A gente pode colocar isso, compartilhar artigos, textos, lives, produções, e que fiquem aí para os estudos de cada um e cada uma. Marcela, então depois, além enfim, tu dares uma olhada nos comentários das perguntas que talvez tenham ficado em aberto, eu te convido para te reassistir o vídeo da live, porque enquanto tu foste respondendo a tua última pergunta, a gente foi colocando aqui os agradecimentos que o pessoal foi fazendo a ti. E aí tu pode ver o quanto tu foi querida essa noite, o quanto tu é querida sempre por um monte de pessoas, enfim, como uma profissional extremamente competente, como uma pessoa, enfim, como procurei descrever na tua apresentação, muito alegre, muito solícita e realmente muito apaixonada pelo que faz. Todas nós e todos nós aprendemos muito essa noite contigo. Espero que os nossos encontros sejam muitos e aconteçam em breve também. Vamos te aproveitar bastante enquanto tu estás fazendo esse estágio pós-doutorado aqui em Porto Alegre, ainda que não aqui em Porto Alegre, né? Mas, enfim, toda oportunidade que tu estiveres por Porto Alegre vai ser um grande prazer de estar contigo. Queria agradecer a todas e a todos que nos acompanharam nessa aula inaugural do segundo semestre, desejar às nossas alunas, aos nossos alunos um bom semestre,
às colegas e aos colegas um bom trabalho nesse segundo semestre de 2020, que vocês sigam se cuidando, que sigam com saúde e que, enfim, nós levemos esse projeto do Prof. adiante, que é um projeto que deixa todas nós e a todos nós muito, muito felizes. Marcela, muito obrigada mais uma vez. Obrigada a todas, obrigada ao Lé da UFPEL pela parceria nessa proposta e vamos seguir juntos nesse segundo semestre valorizando cada vez mais o ensino de história e a nossa própria área de atuação também. Então, boa noite a todos e cuidem-se. Boa noite, Carol. Posso só fazer um agradecimento especial? Não queria deixar passar. Agradecer muito a minha família que eu vi aqui, minhas tias, minha mãe, meus irmãos também, que sempre torcem pela gente, acompanham. Como eu falei, a gente não faz nada sozinho, né? Então, para eu estar hoje podendo me dedicar à pesquisa, porque eu tenho muita ajuda em vários sentidos aqui nesse bastidor e uma base familiar construída no afeto, na exigência também, né? Então, eu queria deixar, em especial, a minha mãe, Regina, a gratidão por ter sido por estar sendo eternamente a minha maior e melhor professora. Muito obrigada. Que lindo isso. Então tá, gente. Uma boa noite a todos e a todas. Marcela, mais uma vez, muito obrigada pela tua parceria aqui nessa aula. Tchau, pessoal.